Olá, e o Personalidades de hoje está com uma pessoa sensacional, desafiador, sim, é o Donizete Baldessar Lemos. Ele que é um empresário, mas também é um atleta. Tudo bem? Tudo bem? Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá. É, além de trabalhar muito, a gente tem um esporte que realmente ajuda bastante a extravasar o estresse do dia a dia. Então, Donizete, tu és o proprietário da Atos. Sim, Vamos por vamos, partes, vamos então. lá. Vamos por partes. Bom, e a Atos tem, como é uma vigilância, tu tens trabalho 24 horas. A empresa trabalha 24 horas, né? Aham. Hoje a gente presta serviço de segurança patrimonial para Araranguá, região, Criciúma em alguns pontos também, e com atendimento 24 horas, né? Vigilância eletrônica e também a vigilância humana. E esse trabalho é um trabalho que realmente exige muito da gente, né? Então, Há quanto tempo tu estás nesse ramo? eu, a minha empresa nasceu em 1992. Estamos hoje com 22 anos, praticamente 21 anos, trabalhando aqui na cidade de Araranguá. Bem sólida no mercado. Estamos forte. Uhum, que bom. Mas o que te fez escolher essa atividade? Eu sempre gostei muito de eletrônica, né? Eu comecei mexendo com equipamentos eletrônica, fazendo pequenos circuitos na época, não tinha toda essa tecnologia que a gente dispõe hoje, né? De processadores, programas que trabalham dentro de processadores e tal. Então eu gostava muito de mexer com circuitos, emendando transistor, resistores e fazendo os componentes aí. E disso foi surgindo. Em 92 eu comecei a ver que não tinha ninguém fazendo sistema de segurança aqui na região. Aí busquei, era todo sistema analógico ainda, e a gente começou a trabalhar Uhum. nessa área e fomos evoluindo com o tempo. O que vocês fazem exatamente? Quais são os serviços prestados pela A Atos Atos? presta serviço de monitoramento eletrônico 24 horas, consiste em acompanhar um local à distância, via câmeras, sistemas de segurança, e em contrapartida a gente faz uma resposta ao local quando há um disparo de alarme, enviando um vigilante que vai lá fazer o atendimento, a verificação do local, se está tudo ok. Esse é o carro-chefe da empresa. Uhum. E trabalhamos com a linha de tecnologia, instalação de câmeras, também controle de acesso para empresas, residências. E a vigilância humana, onde a gente disponibiliza vigilantes para os clientes que não têm condição de trabalhar com a vigilância eletrônica devido à atividade dele. A gente disponibiliza esse trabalho também. E pode ser pode ser um serviço periódico, por exemplo, ou Pode para um sim, evento? pode sim, pode ser eventual. A gente atende alguns eventos de 2, 3 dias, uma semana, um mês, um contrato anual, vai da necessidade do cliente. Agora, a gente vê assim, convive o dia a dia, tá vendo a dificuldade de conviver com a violência, com a exposição que a gente tem, a nossa família sempre, é sempre uma surpresa, ao mesmo tempo tu tá sempre se prevenindo contra as pessoas invadirem o teu recinto, seja a tua casa, seja a tua empresa. As pessoas estão sempre vivendo com esse medo, né? É um investimento que vale a pena realmente? Sim, o sistema de segurança, ele te proporciona uma sensação de segurança e em contrapartida você fica mais tranquilo, né? Hoje, alarmes estão muito seguros, tem várias linhas de proteção. A gente trabalha desde o sistema perimetral, que é te dar uma linha de proteção externa à sua residência, por exemplo, cercas eletrônicas, barreiras de infravermelho. Então, Hum. o intruso vai chegar no teu local, na tua moradia, ele vai ser detectado antes mesmo de tentar abrir uma abertura. Uhum. Temos a segunda linha de defesa, que seria a parte de sensores nas aberturas, Uhum. que são, no caso de forçar uma porta, ele dispara. E também uma terceira linha, que é a parte interna, com sensores de movimento no interior dos estabelecimentos. E também, hoje, a evolução do circuito fechado das câmeras é muito grande. Então, a gente tem hoje definição alta de imagem, que está cada dia melhorando, conseguimos identificar com mais facilidade os intrusos, né? E vocês têm um contato com a polícia? Temos sim, a gente sempre que precisa de um auxílio, a gente entra em contato com a Polícia Militar, onde, dependendo da disponibilidade, eles dão um apoio. A gente seleciona esses acionamentos para que não fique assim, acionando com muita frequência Uhum. e desviando os trabalhos deles. Mas assim, a gente faz uma seleção
o próprio sistema de segurança já nos informa a possibilidade de um arrombamento real, né? E aí nessas situações a gente aciona a polícia militar. Ô, Donizete, tá, tu falou que tu gostava de montar circuitos e tal. Tu era assim desde pequeno? Desde pequeno. Aos 12 anos eu já comecei a queimar os dedos com solda, com solda e estanho, viu? Eu gostava muito disso. Tu era de desmontar coisas também? Desmontar E tu coisa. conseguia montar de volta? Às vezes. Às vezes montava sobrando algumas peças. Meu filho tá na mesma balada, tá com é? 11 anos e gosta bastante de mexer com essas coisas também. O que mais tu gostava de brincar na tua infância? O que tu lembra da tua infância, assim? Olha, eu nasci na região serrana aqui de Santa Catarina e quando eu vim para Araranguá eu tinha 12 anos, 11 anos. Então era a bicicleta que eu gostava muito, que naquela região a gente não tinha uma condição de ter na serra, o pai não tinha condição. Aí quando vim para cá comecei a trabalhar, né, e acabei adquirindo. Era bicicleta, nunca fui ligado a futebol, mas eu me trancava na minha salinha lá e mexia com eletrônica, né? Fiz até uma concorrência para a Rádio Araranguá uma Ah, época. é? Sim, sim. Eu contar aqui para ninguém escutar, né? Claro, é só um segredo. Uns transmissores pequenininhos, assim, a gente ampliava e ficava retransmitindo a rádio aí por um tempo, mas era coisa de brincadeira pro bairro, assim. E era legal, bem interessante. Ô, Donizete, e o que fez a família vir da Serra pra cá? A minha família trabalhava empregada numa madeireira na região e com uma proibição de corte de pinheiro araucária, né, que é o pinheiro nativo, acabou acabando o emprego realmente lá, né? Então forçamos a descer aqui. O pai veio toda a minha família e a gente acabou se estabelecendo em Araranguá. Vocês são em quantos irmãos? A gente era em 12, hoje estamos 10 vivos. 12 irmãos. 12 irmãos, isso. Bom, uma família com 12 filhos já é uma história a ser contada, hein? Esses pais aí tiveram um trabalho bem grande. Trabalharam, graças a Deus, a índole muito boa, conseguiram passar isso pra gente e hoje a gente realmente agradece o que meu falecido pai conseguiu transferir, né, para os filhos e com todas as dificuldades da região ele criou todos e todo mundo ajudou também, né? Então muito bom, a gente se sinto gratificado mesmo assim por ter nascido nessa família. Que legal. Quais os valores assim que até hoje tu lembra o teu pai te falando? Honestidade em primeiro. Eu acho assim que ele era trabalhador demais, transferiu isso pra gente, sim, não tinha horário, trabalhava de manhã à noite, então isso tudo ele foi transferindo pra gente. Lógico, a evolução dos tempos, isso se muda, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos, hoje nem pensar, né? Não tem nem como, não existe isso. Então isso tudo ele passou pra gente, né? Os valores de honestidade, trabalhar para conseguir as coisas e eu, graças a Deus, aprendi bem. E a tua mãe mora em Araranguá? Mora em Araranguá hoje, tá com 80 anos, forte. E vocês estão sempre lá xeretando ela? Passo lá com alguma frequência. Tem um prato predileto que ela faz ou que ela fazia que Olha, ninguém mais faz igual? Eu gosto muito, ela fazia umas farofas lá na serra de carne de frango. Anda, frango. Muito bom, assim, alguns pratos que até hoje ainda vou ali na casa dela e ela faz umas sobremesas que ela costuma fazer ainda, tipo, ela é descendente italiana, né? Então ainda tem isso no sangue. Ô, Donizete, agora uma família grande como essa, tu deve ter irmãos, tu é o que número? Eu sou o penúltimo. Então, tu certamente tem irmãos que foram meio pais, assim, né? Que te acompanharam, que Sim, estiveram muito presentes muito na tua presente. vida. Na realidade, a família ela ficou unida um bom tempo ao redor assim da vila onde a gente morava. Então, a gente estava frequentemente na casa dos irmãos e tal. Depois houve a divisão até todo mundo se vir para cá e se estabelecer aqui na cidade. Mas todos foi uma família muito unida e tive mães, irmãs mães Irmãs mães. e irmãos pais também, com certeza. E vocês ainda conseguem se reunir assim, todo mundo, de vez em quando? Olha, é difícil. A gente tentou esse ano uma reunião, não conseguimos todos, né? Mas de vez em quando a gente bate um papo. Bom, aí como é que surgiu esse sonho, essa vontade de passar a barreira humana
de caminhar, de estar no solo, e tu disse, eu vou dar asas à minha liberdade, quero voar. Isso começou em 2002. Eu sempre acompanhava o pessoal aqui de Araranguá voando no Morro dos Conventos. Na realidade, assim, o interesse eu não tinha muito naquele momento, porque eu via que era um voo que estava ali ao redor do morro e tal. Aí, quando nasceu meu filhote, a minha esposa via muito o pessoal brincando ali no morro da Antena e quis ir lá ver e tal, que ela até queria começar a voar. Ah, Então, foi ela a culpada. foi. E até hoje ela meio que se culpa disso. Então a gente começou ali, eu fui lá e realmente gostei do esporte, né? Fiz as primeiras aulas e dali pra frente aí deu no sangue e realmente aí comecei a viver o voo livre de uma forma bem intensa. O parapente, tu faz só parapente. Tu Parapente, chegou a isso. fazer outros estilos? Não, não. Eu vou voar ainda de asa delta no futuro próximo, mas ainda não tem nada assim programado. Ainda tem alguns objetivos no parapente a ser alcançados que a gente está se preparando, né? Então, no segundo momento, após esses objetivos alcançados, a gente vai. Eu quero fazer algum voo de asa delta. Tu sabe que todo mundo não, mas a boa parte das pessoas tem essa vontade, né, de experimentar um voo livre. Muitas Sim, pessoas têm. Eu, muito. por exemplo, tenho. Não sei se um dia eu vou fazer, mas tenho vontade. E acho que a maioria das pessoas tem essa vontade. Mas o receio de voar é muito grande. Talvez de todas as coisas que nós, humanos, não fazemos comumente, mais do que nadar, mais do que andar de moto Aham. ou qualquer automóvel, enfim. Eu acho que voar é o mais perigoso. E eu quero que tu diga se é o mais perigoso mesmo. É um esporte de risco. Eu nunca me esqueço do meu primeiro voo do morro, que foi do Morro das Antenas do Maracajá, eu já fiz alguns voos de barranco, né, baixinho. É um conflito interno. O prazer de estar voando com o receio, a sensação, a altura. Então você está num primeiro momento meio embaralhado isso. Mas a partir do momento que você consegue dominar o medo, entre aspas, que você nunca perde o medo, né? Você vai Aliás, é o que te curtir. deixa É que te ligado deixa também, né? ligado, que te garante segurança aí nas execuções dos voos, né? Eu considero um esporte de risco, é seguro desde que praticado dentro das normas, exigindo sempre os equipamentos de segurança obrigatórios, tendo uma boa instrução para quem vai começar a voar, procurar uma escola que realmente consiga passar todas as informações necessárias, não só aprender a manipular o equipamento, a voar, mas também informar esse aluno na questão meteorológica, que é de suma importância para o nosso esporte, a gente depende integralmente disso, e que aí já permite com que o aluno aprenda com uma segurança extra, né? E quem quiser fazer um voo duplo com algum instrutor, procure instrutores que realmente tenham equipamento completo, que Aqui em esteja. Araranguá, quem mais Tem. faz voo? Quem faz voo duplo aqui é o Pina, ele tem uma escola também que forma alguns Ah, alunos. Eu tá. fui formado por ele na época. E aí ele faz voo duplo no Morro dos Conventos. No Sombrio agora tem uma rampa também. Quanto tempo tu levou? Quantos voos tu teve que fazer até o momento em que tu tava lá no alto e tu começou a viajar, assim, tu deixou tua mente, claro, sempre ligado, mas que tu realmente aproveitou a sensação de estar suspenso no ar. Você vai evoluindo bem paralelo, assim, a segurança com curtir e poder acompanhar o que está acontecendo, né? Depois de um tempo que você vai voando, você acaba te acostumando com o ambiente e realmente tu começa a curtir mais o voo. Eu confesso que eu entrei de cabeça e pratiquei com muita frequência. Em 2004 eu iniciei o voo realmente e em seguida comecei a participar de competições, então a evolução foi rápida. E até hoje, quando eu decolo, eu curto muito o voo, ainda aprecio as paisagens, hoje com um pouquinho mais de tranquilidade, porque um pouco mais de conhecimento técnico, então sabe até onde pode se ir para apreciar aquele determinado visual, né? Então, Aqui na nossa região, na tua opinião, qual é o visual mais sensacional, mais bacana? eu gosto muito de voar na região que costeia a serra, os cânions, é muito bonita o visual, né? Serra, mar. Então, eu adoro voar aqui nessa região dos cânions. Mas para isso tem que
decolar de uma rampa e aproximar, ou decolar do Timbé, quando tem condição favorável, né? Que lá em cima, normalmente, o vento não permite todos os dias. Pois é, vocês voam conforme o vento, né? Porque É. não existe nada, não existe um motor, não existe uma Não. propulsão, não existe. Não, não. O parapente ele depende integralmente das condições meteorológicas. Então a gente precisa de vento, sol, o sol é o nosso combustível que consegue. Por quê? Ele aquece o chão e a partir do momento que ele Ah, aqueceu o ele chão, ele mantém. libera ar quente, que a gente sobe nessas bolhas de ar quente que são chamadas de térmicas. É, aí, e aí, explorando essas térmicas, a gente consegue percorrer distâncias que muita gente não acredita, mas eu participo de uma equipe que tem a única fábrica de parapente no Brasil, que é a Sol Paragliders de Jaraguá do Sul, e é a fábrica que tem os recordes mundiais de decolagem de montanha. Ano passado a gente participou de uma expedição, esse ano repetiu novamente, no interior do Nordeste, a região de Quixadá, fica no médio sertão, e a gente consegue decolar às 6 horas da manhã, recém o sol nasceu, e pousar quando ele está se pondo, às 5:30 da tarde. 12 horas de. 12 horas voando, e nesse período a gente consegue voar em torno de 460 quilômetros, que foi o nosso voo, aqui é o voo maior hoje no mundo, que foi feito por mim e mais 4 colegas Tu, da tu tens fábrica. um recorde mundial. Tem De 2 recordes dois mundiais. recordes mundiais. Qual E é o outro? o outro a gente determina um circuito e tem que passar nesses pontos. Por exemplo, eu digo que daqui a 200 quilômetros eu vou passar lá em 400 metros desse objetivo. Uhum. E depois mais 2. Então assim a gente fez. Esse é um dos recordes. E o nosso objetivo maior hoje, né, é alcançar o recorde mundial total, que é de 502 quilômetros. Então a gente fez a expedição ano passado, não conseguimos, é muito difícil. Essa decolagem foi feita na África do Sul, que deu os 502 Uhum. quilômetros, rebocado, que daí não é não é a É. nosso tipo de voo, né? A gente Uhum. gosta de decolar de montanha, mas e a gente tem condição de fazer no Brasil esse voo acima de 500 quilômetros. Ainda não pegamos a condição ideal no Nordeste, por questão climática, está tendo alguma alteração no clima e a gente não está conseguindo o dia perfeito ainda. Quanto por cento depende da natureza e quanto por cento depende do piloto, da habilidade? Não tem um número certo, mas eu te afirmo que 70% ou mais depende das condições meteorológicas, porque sem elas você não consegue voar, né? Você não consegue subir, não consegue se deslocar. Precisamos de vento, precisamos de térmicas. Então, hoje o Brasil é o país que que se comparando ao surf, é Hum. o Havaí do voo livre. Então, se voa todas as épocas do ano, em vários locais dentro do país. Muitos estrangeiros vêm para o Brasil quebrar os recordes nacionais deles voando aqui. Então, no Ceará, eu estive lá esse ano, tinha mais de 30 europeus tentando quebrar os recordes mundiais e também o recorde mundial que a gente O de estava vocês? perseguindo, mas ainda não conseguiram. Mas a gente tem uma busca incessante por isso, porque se torna meio que Imagina. Tá, aí como é que saiu o cara que foi um dia ver o voo junto com a esposa? Aliás, como é que é o nome da tua esposa? a Yeti. Ayete? Isso. Tá. Ayete, viu, minha filha? Tu pensa bem onde tu leva esse homem. Ô, Donizete, e aí, de um hobby passar a competição, porque é muito diferente, É né? diferente, sim. O que que te fez virar um competidor? Na vida eu sou um competidor nato, viu? Tudo que eu quero fazer, eu tento fazer da melhor maneira possível e também competindo e buscando sempre melhorar. Assim que eu comecei, no segundo ano, eu já me identifiquei com a competição. E fui competindo aqui, aí em seguida eu consegui um apoio da fábrica, que viu a possibilidade de alguns voos. Eu também divulgava bastante a Sol Paragliders, né, que Uhum. é quem nos apoiou aí esse ano, todo esse tempo, né? E aí foi uma competição atrás da outra, brasileiro, eu fui vice-campeão brasileiro, já é, recordista sul-brasileiro várias vezes, então competição estadual, ganhei várias etapas. Então, assim, eu gosto muito disso. E dependeu muito
de treinamento, de voo. Então aqui nós tínhamos uma rampa muito boa, que era próximo, então eu podia todo o intervalo do meio-dia fazer um voo quando tinha condição. Então isso me ajudou muito a evoluir. Eu imagino que tu tenha treinado bastante, né? Experimentado Sim. bastante, porque é uma carreira bastante rápida. Eu realmente evoluí rápido, aprendi assim as técnicas de competições rápido. Tenho uns amigos, por estar dentro da fábrica, eu tenho uns amigos que já têm experiência, então isso ficou fácil para me absorver, né? Uhum. Então a gente acabou se integrando a essa equipe, voamos muito tempo competição no Brasil, como equipe mesmo, nós éramos em quatro e ia para as competições, e se um tivesse mal naquele dia e precisasse ajudar o outro, ia ajudar o outro e vice-versa. Assim, a competição de parapente ela permite isso, né? Voar em grupo é muito mais rápido do que voar sozinho, né? Então consegue se mapear em uma região maior. Mais Então, rápido porque um consegue. porque nós precisamos subir. Aham. E um voando sozinho, você sabe mais ou menos que aquela região está subindo, mas você vai lá sozinho, você não consegue mapear aquela região. Tá. Vai alguém do teu lado, você daqui a pouco está subindo mais, aquele outro está subindo mais. Então a gente consegue agrupar e aproveitar a melhor taxa de subida, que é o nosso Tá, e combustível. aliás, vocês sentem o vento, vocês sentem o calor? Como é que faz para. Né, o vento, a gente tem equipamentos que detectam Ah, a tá. taxa de subida, né? Hum. Com o passar do tempo, se for até sem equipamento, você consegue ter a sensibilidade, mas não É que arriscado. a sensação é tão, a sensação dessa subida não é tão forte para detectar o tempo todo. Mas já fiz alguns voos sem equipamentos, tranquilamente, assim, sem ter muita dificuldade. A gente, lógico, voando em dia de condição mais forte, tudo mais definido, né? Então fica mais fácil voar sem equipamento de orientação, de subida. GPS a gente sempre usa, porque é indispensável saber onde é que você está indo, velocidade de vento, principalmente, que é um dos fatores de segurança, né? Então a gente utiliza bastante esses equipamentos para poder traçar as rotas de destino. Uhum. Ô, Donizete, mas 12 horas suspenso no ar? Como é que tu se alimentava? Como é que fazia pipi, assim? Como é que funciona isso? A gente tem equipamentos, né, para alimentação. A gente leva, normalmente, como não pode levar volume também, não tem nem Não leva uma tempo. feijoada, Não assim, dá, não, não nem dá, uma tá. língua, não tem condição, não. A gente leva barras de proteínas, que Tá. barras de cereais, amêndoas, coisas que você consegue manipular mais facilmente, né? Tá. Água, mochilinha de água, com 2 a 4. No sertão a gente leva 4 litros de água, porque o ar é muito seco e a gente consome muita água. Agora aqui no sul, 2 litrinhos de água é suficiente. E fazer pipi a gente normalmente utiliza um dispositivo com a mangueirinha que Tá, mas a libera. mangueirinha, ela não tem ela não tem um Não, recipiente. não, ela vai. Então, tu quer dizer que o pipi do parapentista, ele cai. Vai lá no chão. Ou em quem está embaixo, né? Mas é tranquilo. Gente. Não, Ah, é, né? Ah. em competição, alguns levam algumas gotas de vez em quando. Ah, pois é, aquele bando. Ó, Voa muita pessoal, gente fique junto. ligado. É meio Tá perigoso. bom. O que que é mais emocionante na prática do parapente? Sensação de liberdade que você tem no parapente é incrível. Você decola dessa montanha de 100 metros, 200 metros de altura, por exemplo. Como aqui no Maracajá, a gente tem esse morro que já há algum tempo não temos mais a permissão para subida, uma rampa muito boa ali. Você decola de 200 metros de altura, ganha altura nas correntes ascendentes, chega a 1.500 metros. Aí você sai para a próxima térmica, então você sai observando tudo que está ao teu redor, sentindo um vento no rosto, que a sensação é muito boa, né, de liberdade, e procurando aonde está subindo. Observa a nuvem é um indicador de subida. Tem bastante pássaros que voam junto, que te indicam também a subida. Um voo que eu me recordo aqui, que não sai da minha mente e tentei já algumas vezes repetir, não consegui por questões atmosféricas e climáticas. Um voo que eu saí do Maracajá e voei durante 4 horas. Eu subi a serra, o Cânion Fortaleza, ali no Maracajá, no Jacinto Machado, Aham. e pousei em Canela, no Rio Grande do Sul.
Isso é um Bah. voo inesquecível porque né, transpor o paredão de 1.200 metros tecnicamente é muito difícil. E eu insisti algumas vezes, e na terceira tentativa eu consegui conectar o voo. Então é um voo inesquecível para mim e o visual que ele proporciona é o que faz a gente voar, o que faz a gente estar sempre querendo, buscando e hoje eu vou, a condição tá boa. O que torna um pouquinho mais ingrato é que a gente depende realmente das condições climáticas. Então eu não posso escolher o dia para voar, né? O que que tu busca quando tu voa? Tirando as competições, evidentemente que tu busca Na um realidade, resultado, né? na competição a gente realmente tenta brigar para ganhar, né? Mas o voo, que nem sempre é competição, 90% dos voos é, é para lazer mesmo. É, esvaziamente, você depois que decola, você não consegue estar pensando em outras coisas, então você consegue fazer uma higiene mental muito grande. Então você está ali com o seu equipamento, negociando, entre aspas, com a atmosfera, para te voar mais tempo, voar mais longe. Então é isso, é um exercício é uma terapia que você faz de forma suave, às vezes nem tanto, mas faz, porque às vezes você pega umas zonas de turbulência que tem que trabalhar um pouco mais. Mas é isso, Falar em exercício tem que estar também fisicamente bem, né? para esses voos mais longos, sim, você tem que estar preparado fisicamente, porque 12 horas é cansativo. Mas eu digo que o parapente é um esporte que eu vou poder praticar até meus 80 anos, porque Por quê? ele não exige muito do físico do piloto, né? Então, você vai correr um pouquinho para decolar, coisa simples, às vezes nem precisa, e depois você senta numa poltrona e vai comandando o seu equipamento de uma poltrona. Então, não é uma coisa que vai desgastar. Lógico, voos longos, como a gente faz no Ceará, de acima de 7, 8 horas, realmente isso cansa, mas é prazeroso. E a pergunta que vai ficar no ar é se o Donizete já passou por algum acidente, se já se perdeu aí, se já caiu, mas ele não vai responder agora. Nós vamos a um intervalo e voltamos já já com muito mais, não sai daí.